Você se considera uma pessoa livre? No último vídeo, falamos da liberdade na perspectiva bíblica como uma liberdade para se aproximar. O Criador Redentor liberta escravos para conceder-lhes um relacionamento antes de terra. Parece aqui que a filiação era mais urgente do que a patriação. Agora, libertos da tirania de Faraó, o povo de Israel entrará em aliança com seu Redentor. Estudiosos já apontaram que esse pacto possui um estreito paralelo com a estrutura dos tratados do Antigo Oriente Médio, encontrados por achados arqueológicos, especialmente os tratados feitos entre os povos hititas. George Mendenhall salienta os elementos desses acordos, dessas alianças antigas. Eles começavam com um preâmbulo, seguido de um prólogo histórico, e depois das estipulações do acordo, seguido depois da descrição das testemunhas, as bênçãos e as maldições que viriam dependendo da maneira como o tratado se decorresse, e, por fim, a provisão para o depósito e para a leitura desse tratado. Contudo, apesar da similaridade cultural, a aliança no texto bíblico ela difere em aspectos bastante cruciais em relação às alianças que aconteciam no Antigo Oriente Médio. Dentre elas, uma das mais importantes é que Yahweh, o Deus de Israel, estabelece um acordo direto com o seu povo sem intermediários. Isso era bastante estranho ao paganismo do Antigo Oriente Médio, que sempre se relacionava com seus deuses a partir de intermediários, mediadores. Aqui não há isso entre Israel e o seu Deus. Ele faz contato direto com eles e o povo tem o privilégio dessa relação direta. O clímax dessa aliança são o que nós normalmente conhecemos por 10 mandamentos, né? Fazem parte dessas estipulações do acordo. Na Bíblia, eles são apresentados como as 10 palavras. O termo decálogo é oriundo da expressão grega que deriva daí, dekalogoi, as 10 palavras. Apesar de comumente ser visto como um texto legislador, as 10 palavras fogem ao padrão das leis, conforme aparecem no texto bíblico. Não é um texto regulamentado, não há explicações específicas de como seria cada caso, não há nenhum tipo de orientação em relação ao que deveria acontecer com o infrator caso ele descumprisse alguma daquelas leis. Enfim, em si, as 10 palavras, os 10 mandamentos não se aproximam nem se harmonizam de maneira muito direta com um texto tipicamente legal do texto bíblico. Os 10 mandamentos, as 10 palavras, começam falando de onde parte o discurso e para quem ele é endereçado. Paralelamente ao relato da criação, a palavra criadora é agora a palavra que redime, que liberta do Egito. O Senhor, nesse momento, está recriando o seu povo por meio da palavra, do que ele fala. A identidade divina, nesse contexto, é muito importante ser salientada. Repare, é o libertador falando para o liberto, não o opressor falando para o escravo. E desse modo, os 10 mandamentos são introduzidos a partir da ótica da liberdade, fazendo com que a motivação para a obediência seja positiva, em função da liberdade oferecida, e não porque existem punições atreladas, que nem sequer estão relatadas aqui no texto bíblico, especificamente no ponto dos 10 mandamentos. Ou seja, liberdade é obedecer, e obedece quem é livre. Já de início, a gente tem uma expressão única em todo o Pentateuco. Literalmente, o texto diz:
E falou Deus todas essas palavras, dizendo. E ele continua. Ou seja, essa mensagem não é endereçada para um indivíduo específico. Não é detalhada para alguém exclusivamente. Ela é falada para todos. A mensagem é universal e abrangente. Todavia, curiosamente, na sequência surge uma outra expressão, essa sim que será repetida inúmeras vezes no texto, que é a expressão teu Deus. Por sinal, essa expressão especifica para onde está sendo direcionada a fala. Ele está falando com a pessoa individualmente. Se no verso 1 a fala foi abrangente, no verso 2 a fala é específica. Deus, assim, fala de maneira a refazer o grupo, mas ele pronuncia também em direção a refazer o indivíduo na sua singularidade. Deus fala com todos, mas Deus também fala individualmente com cada um. As 10 palavras foram entregues por Deus ao povo 50 dias depois que eles saíram do Egito, ou seja, 50 dias depois da Páscoa. Shavuot é a festividade judaica que comemora a descida de Deus em fogo sobre o Sinai, no momento onde ele entregou a lei nas mãos de Moisés e que seria obviamente passada na sequência para o povo. Essa festividade é conhecida também como Festa das Semanas ou Pentecostes, com uma relação direta, inclusive, a essa ideia dos 50. Séculos mais tarde, 50 dias depois que o Cordeiro de Deus se entregou na cruz do Calvário para perdão de pecados, o Espírito Santo desceu sobre os seus seguidores, exatamente na festa de Pentecostes, causando libertação do controle do pecado e propiciando com que aqueles que decidiram seguir o Cristo pudessem agora de coração obedecer àquela lei que não estava mais cravada numa pedra, mas estava cravada no seu coração, fazendo com que eles agora vivessem e caminhassem na estrada da liberdade. Em síntese, os 10 mandamentos são dados para pessoas livres, que pela graça entram em aliança com o seu Deus. Aqueles que são cheios do Espírito Santo evidenciam isso através de uma vida de obediência à palavra de Deus. Uma obediência não para serem salvos ou libertos, mas ao contrário, exatamente porque eles já o foram e agora vivem no caminho da liberdade, de ouvir e seguir a voz de Deus. Que você seja livre nele. Um abraço.